Você não está sozinho. Em momentos da vida, determinados momentos em que sentimos angústia, tristeza, e em que a depressão se manifesta um pouquinho mais forte, a gente tende a pensar que ninguém nos entende. Ninguém entende o que a gente está passando e talvez ninguém tenha vivido essa tristeza, essa angústia que toma a gente por dentro. E aí a tendência é a gente achar que a gente está sozinho. Muitas das vezes a gente se isola e acaba nem procurando uma interação, uma ajuda. Mas eu venho aqui para te dizer e te garantir, e eu digo isso por experiência própria, você não está sozinho. Você tem uma presença divina com você o tempo todo. E olha que esse vídeo não é uma pregação. Esse vídeo é um relato. Esse vídeo é uma corda. É um compartilhamento de experiência. De que a gente nunca está sozinho. Porque a presença divina de Deus está com a gente o tempo todo. Você pode dizer, Bia, eu escuto isso, mas para mim é difícil acreditar, porque às vezes parece que ele não se manifesta na minha vida, que ele não me escuta, que eu oro, peço, nada acontece. Vamos lá, vamos falar de oração. A gente já falou de oração aqui uma vez, mas vamos dar uma relembrada nesse assunto, já que a gente está entrando neste assunto. A gente praticar e criar o hábito de falar com Deus, e não é nada assim eloquente, não é nada declamando um poema para Deus, palavras bonitas. Não é sobre isso. Pegar o hábito de falar com Deus, pelo menos na minha experiência, é o que a gente está fazendo aqui, ó. Essa conversa que a gente está tendo aqui é como eu oro. É como eu falo com Deus. Com respeito, claro. Isso não pode faltar jamais. Mas é assim que é a minha oração com Deus. Uma conversa. E nessa conversa, sempre tem um começo, meio e um fim. Eu começo nomeando o que eu estou sentindo. Deus, hoje eu acordei sentindo isso. É tristeza? Então eu nomeio. Hoje eu acordei sentindo essa tristeza, essa angústia. É ansiedade? Deus, hoje eu acordei com essa ansiedade, sentindo essa ansiedade. Nomeio o que eu estou sentindo. Mas Bia, Deus não conhece o que passa dentro de mim? Conhece. Mas quando você está conversando com Ele, nomeando, o benefício é mais para você do que para Ele. Mas a conversa flui. A partir do momento que você coloca tudo para fora, a conversa flui.
essa oração. Eu falo conversa, mas é uma oração. Flui. E é um momento também de você desabafar. Se você é o tipo de pessoa que não consegue desabafar e falar, abertamente sobre os seus sentimentos, aí, nesse momento de oração com Deus, de conversa com Deus, é o momento de desabafar. Então, começamos lá, a nossa oração, falando com Deus, criando esse hábito, de conversar com Deus. Nomeando os sentimentos. Estou sentindo isso, 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 isso. Depois de nomear os sentimentos, falar com Deus o que esses sentimentos têm te atrapalhado. Eu acordo pela manhã com essa tristeza e eu não tenho motivação para fazer as minhas tarefas, eu não tenho motivação para ir à academia, eu não tenho motivação para isso, para aquilo. Tira meu apetite. Então, nomeamos os sentimentos e aqui colocamos o que esses sentimentos, como eles reverberam na nossa vida, o que eles fazem de ruim. Não só se manifestam, que já é uma coisa ruim, mas também atrapalham em algumas coisas. E conversando com Deus sobre como que é o seu dia a dia com esse sentimento. E depois finalizo no caso, pedindo para Deus uma guia, para poder lidar com esse sentimento, para poder resolver esse desafio que está se manifestando na minha vida. É muito importante também saber de onde vem o sentimento, como que ele se manifestou, porque Deus sabe de tudo, vê tudo? Sim. Mas como eu disse, colocar para fora faz mais bem para você, Traz clareza para você. Mas Bia, Deus não sabe o que eu preciso dizer para Ele. Nossa, Ele sabe muito mais do que você, o que você precisa. Só que não é falar para Deus, vem por esse caminho, vem por aqui, Ele resolve aqui para mim. Não, me ajuda a encontrar o caminho, Só de você criar esse hábito de conversar com Deus, esse sentimento de vazio dentro de você. Gente, eu tô aqui estendendo a mão aqui porque a cachorrinha tá fazendo bastante barulho. Então eu tô tentando acalmar ela para eu poder manter a minha linha de raciocínio aqui. Porque eu vou tentar nesse vídeo não cortar muito, porque a conversa hoje, para mim, é uma das conversas assim mais importantes. Então só de você criar essa rotina de falar com Deus diariamente, esse vazio, esse sentimento de estar sozinho, já vai mudando. É como eu sempre digo aqui, uma mudança ela não acontece da noite para o dia, e nem do dia para o outro. Uma mudança ela vai acontecendo aos poucos. E a gente precisa de insistência, persistência, quando a gente está criando um novo hábito na nossa vida. Se você já tem o hábito de orar, Bia, eu oro todos os dias, mas como que é a sua oração? Não estou julgando aqui como você deve orar. Mas, por exemplo, às vezes a gente está tão corrido e faz aquela oração com palavras repetidas de ontem, de antes de ontem e de todos os dias anteriores a hoje. E a gente nem prestou direito nas palavras que a gente está falando com Deus. Aí você me diz, como que essa oração, que não teve tanta atenção assim, como que houve uma conexão? Para que você saísse dessa oração, dessa conversa com Deus,
melhor do que quando você iniciou. Então, criar o hábito de ter essa conversa com Deus, essa oração, porém, com atenção e conexão, aos poucos, depois de alguns dias praticando isso, esse vazio que você sente, esse sentimento de estar sozinho no mundo, com esse sentimento ruim que você tem, essa depressão, essa angústia, ele vai, de certa forma, diminuindo. Eu não vou garantir para você que vai desaparecer, mas ele vai diminuindo. Pode ser, sim, que depois de um bom tempo você praticando, você venha a ter o sentimento de completude. Que não é você não precisar mais de ninguém ou ter ninguém à sua volta, de jeito nenhum. A gente continua tendo saudade e sentindo falta de ter ali os nossos parentes, a nossa família, as nossas amizades. Mas pensa bem, tem momentos quando estamos no auge da nossa depressão, da angústia, mesmo com pessoas à nossa volta, pessoas que a gente ama, que nos amam, a gente pode se sentir sozinho, né? E isso acontece por conta desse vazio que está dentro da gente. E é esse vazio que eu estou querendo conversar com vocês aqui hoje. E é para esse vazio que eu estou dizendo que você não está sozinho. Porque esse vazio pode ser preenchido acreditando fielmente que existe uma presença divina ao seu lado o tempo todo. E não é buscar, pedir para que Deus venha e fique ao seu lado. Ele já está ao seu lado. Você só precisa acessá-lo. E aí a gente faz a oração e a gente conversa com Deus e a gente cria o hábito de conversar. E a gente sente a necessidade de ter as respostas para essa oração, não é verdade? E aí essas respostas não vêm de imediato. Complicado, né? Mas é porque a gente também precisa aprender a acessar as respostas. E o falar de Deus com a gente no nosso coração, para mostrar o caminho que a gente deve seguir, é muito sutil. Porque o mundo espiritual é assim, né? Eu, Beatriz, é o meu ponto de vista. O mundo espiritual é muito sutil, ele não é barulhento. E boa parte desse mundo espiritual vive dentro da gente. Olha onde eu quero chegar. Para a gente conseguir acessar essa parte do espiritual que está dentro da gente, por quê? Porque temos um espírito dentro da gente. Para a gente conseguir acessar, a gente precisa silenciar a nossa mente. E é parar de pensar? Não é o parar de pensar. Porque é impossível a gente parar de pensar, é impossível não termos pensamentos. Mas é o relaxar a mente. E como que a gente faz para silenciar, então, essa mente? Para a gente dar uma relaxada na mente para poder acessar essas respostas que Deus, o mundo espiritual, e aí cada um se apega à sua fé,
Eu estou falando isso com muito cuidado porque eu sei que não é fácil quando a gente tem um desafio, um problema em nossas vidas, tirar a cabeça disso. Mas tudo é hábito. Então, se a gente tirar um pouco o foco disso, existem várias maneiras para você dar essa relaxada na mente e colocar a sua mente num foco de relaxamento. Se você tem plantas em casa e gosta de cultivar essas plantas e cuidar, nesse momento de cuidado com as plantas, é um momento em que você pode prestar atenção nelas, focar ali no que você está fazendo com elas, aguando, adubando, seja lá o que você esteja fazendo ali naquele momento, você pode colocar o foco naquilo para tirar o foco daquilo, do desafio que se manifesta. Eu sou super a favor da caminhada ao ar livre, que eu acho que é o que mais ajuda a gente a tirar o foco dos desafios da vida, que é quando a gente olha para várias coisas ali que estão nos distraindo e dá uma relaxada na mente. Mas aí cada um tem o seu jeito de relaxar. Por isso que eu não quero ficar aqui me alongando muito nessa parte do vídeo. Encontrando o seu jeito de relaxar e relaxar a mente, vai chegar um momento que vai vir uma ideia na sua cabeça ou um pensamento que você nunca teve antes. Sabe aquela coisa que ocorre que você fala, nossa, por que eu não pensei nisso antes? Como que eu nunca tive essa ideia antes? Ou você vai olhar para algum lugar ou para alguma coisa e aquilo vai te trazer um pensamento, uma ideia. Nossa, isso pode me ajudar. Essas são as respostas sutis que aparecem para a gente, mas que só aparecem se a gente permitir acessá-las. Vai chegar um momento que você vai estar tão praticado em falar com Deus, em relaxar a mente para acessar as respostas dentro de você, que não é que você nem vai precisar mais que outras pessoas te tragam alguma resposta ou algo assim, porque é muito bom quando se manifesta dessa forma também. Mas você não vai depender disso. E o não depender que a resposta venha de outros, mas que você pode encontrar essas respostas dentro de você, isso é preencher o vazio. Isso é passar a ter certeza. Não só a procurar, através da fé, encontrar essa presença do seu lado, mas a partir dessas práticas você consegue ter certeza mesmo que a presença está do seu lado. E aí você não vai mais olhar para mim e dizer, Bia, não sei, tá difícil de acreditar nesse trem aí. Pratica. Mal não vai fazer. Só tenta. Tenta praticar. Acessar a Deus, a essa presença divina, com atenção, com conexão firme. E depois, tente criar o hábito de relaxar a mente para conseguir acessar essas respostas dentro de você. Como eu disse, se você passar a praticar isso, mal não vai fazer. E bem, com certeza vai te fazer muito bem. Gente, essa foi a nossa conversa de hoje. Tentei fazer sem cortar o vídeo, mas a cachorrinha resolveu virar no giraia hoje. Então, vocês me desculpem, eu queria fazer esse vídeo assim retão, sem cortar, mas não vai dar.
Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu tenha ajudado vocês com mais esse compartilhamento de experiência, que é um lado mais espiritual, mas que o espiritual nos preenche muito, nos ajuda muito dentro desse processo da depressão. Conversamos mais nos próximos vídeos. Eu sei que eu tenho estado ausente. Demorei um pouquinho para fazer os vídeos, mas é porque eu estava muito atarefada com um novo projeto. Vocês me seguem nas redes sociais, vão saber o que está acontecendo por lá. Então, eu estava muito atarefada com esse novo projeto e não consegui trazer vídeos com mais frequência. Mas eu acho que agora deu uma ajeitada aí na agenda, na correria do dia a dia, e eu vou conseguir vir aqui com mais frequência. Porque essas conversas que eu tenho com vocês aqui, não é de ajuda só para vocês, mas é de ajuda para mim também, né? É gostoso essa conversa. Eu saio dessa conversa, desse vídeo que eu gravo para vocês, me sentindo muito mais leve do que quando eu comecei. Então, não é só para vocês, é para nós aqui. Se vocês souberem de alguém que vai ser beneficiada com esse vídeo, compartilhe. Quem sabe a gente consegue ajudar mais e mais pessoas que estão ainda passando por esse processo da depressão. Um super beijo e nos vemos no próximo vídeo.